A Faculdade de Teologia, aqui do campus, oferece uma matéria para os alunos do primeiro ano. Assim que eles chegam e se matriculam aqui, vão começar o seu estudo de teologia, uma das primeiras matérias chama-se Introdução Geral à Bíblia. E nessa disciplina nós estudamos 54 aulas sobre a Bíblia. Nesses últimos domingos eu tenho estado aqui para estudar o mesmo assunto com vocês, só que em vez de 54 são 4, tá bem? Já foram 3 e hoje então é a última. Logicamente o assunto é muito bonito, muito grande, e eu posso dar apenas um pouquinho daquilo que existe, que é ensinado no nosso seminário, em outros também, a respeito da palavra de Deus. Mas você pode continuar tendo acesso a livros teológicos, enfim, e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a história da Bíblia, e hoje eu vou continuar um pouquinho mais disso aí, só um pouquinho, e também sobre interpretação da Bíblia. Por causa do tempo que nós temos, que é bem resumido, eu vou ter também que falar apenas pouca coisa. Eu queria mencionar no início aqui, a respeito de uma descoberta feita nas terras bíblicas no ano de 1947, os famosos manuscritos do Mar Morto, ou manuscritos de Qumran. Até o ano de 1947, as cópias mais antigas que nós tínhamos da Bíblia eram por volta do ano 900 depois de Cristo, as cópias mais antigas que havia. Mas nesse ano que eu mencionei, foi feita uma descoberta em cavernas próximas ao Mar Morto, e acharam centenas de documentos de vários tipos, e aproximadamente 1/4 deles eram de cópias muito antigas da Bíblia. Pelos estudos e pesquisas feitos, a gente sabe que esses manuscritos, eles foram colocados naquelas cavernas do Mar Morto, num contexto de guerra. No passado, quando havia uma guerra, quando as pessoas desconfiavam que os inimigos vinham, o que eles faziam? Eles tomavam tudo que era de valor e eles guardavam, geralmente enterravam, mas naquele lugar, como havia cavernas, colocaram em cavernas. Os romanos estavam vindo, marchando em direção a Jerusalém, isso por volta do ano 68, e então havia ali naquela região uma espécie de um mosteiro de um grupo religioso chamado Essênios, ou Essenos também, se quiserem, as duas formas estão corretas. Havia centenas de pessoas que moravam ali, naquele lugar, eles gastavam boa parte da sua vida fazendo cópias, estudando a Bíblia e livros religiosos da época também. E quando perceberam que os romanos estavam vindo para guerrear contra a capital, Jerusalém, eles estavam no caminho do exército. E eles então esconderam, por volta do ano 68, naquelas cavernas, esses tesouros que eram os manuscritos. Pensando assim, depois que o exército passar, aqueles de nós que sobrarem, vão às cavernas, tomam os rolos lá e continuam aqui a vida no mosteiro, enfim. Mas pelo jeito não sobrou ninguém. E aquilo ficou ali nas cavernas do ano 68 até o ano de 1947. E é interessante que quando descobriram esses manuscritos da Bíblia, eles eram, arredondando, 1000 anos mais antigos do que os mais antigos que existiam. As cópias eram 1000 anos mais antigas do que as mais antigas que existiam. E durante dezenas de anos, especialistas foram estudando esses documentos, e ao se comparar com o texto que nós já tínhamos, percebeu-se que no processo de tanta cópia e recópia, e cópia da cópia, e cópia de novo e tal, embora houvesse umas mudanças, elas são todas muito pequeninhas e não afetaram em nada a mensagem. Basicamente, a mesma mensagem daquelas cópias do Mar Morto é a mensagem que já havia nas cópias daquela época, de 1947.
E assim a gente percebe que nesse processo de transmissão, de cópia e recópia do texto, a palavra de Deus foi preservada. E nós temos hoje essa palavra, e esses manuscritos vieram a confirmar, por isso são muito importantes para nós hoje. Quando o cristianismo surgiu, os cristãos aceitaram a mesma Bíblia que os judeus haviam aceitado. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus viveu aqui na terra, e quando os apóstolos começaram o seu ministério de pregação e de ensino, não havia Novo Testamento. A única Bíblia que Jesus possuía, que os apóstolos possuíam no início, era apenas o Antigo Testamento. Então, só para lembrar, Jesus morreu no ano 31 da era cristã. Nós estamos em 2018. No ano 31, Cristo morreu. Naquele mesmo ano, ele ressuscitou. Poucos dias depois, ele ascendeu ao céu. E algumas semanas depois, houve o Pentecostes. Somente uns 20 anos depois desses eventos, é que começaram a escrever o Novo Testamento. E, como estudamos na outra semana, de acordo com a Bíblia Sagrada, homens foram inspirados por Deus para escreverem a sua palavra. O apóstolo Paulo foi do Novo Testamento o que mais escreveu livros. Metade do Novo Testamento pertencem a Paulo. Mas é interessante que, pela própria Bíblia, a gente percebe que alguns escritos de homens inspirados por Deus não foram preservados. As cópias não foram mantidas, e esses livros não constam hoje da palavra de Deus. Eu vou dar aqui 2 exemplos do Novo Testamento. No Antigo Testamento há vários também, mas vamos ficar com 2 no Novo Testamento. Se você abrir sua Bíblia agora aí, em 1 Coríntios, no capítulo 5, 1 Coríntios 5, veja que essa carta, nós já chamamos de primeira carta aos Coríntios. Mas no capítulo 5, verso 9, Paulo diz assim: já em carta vos escrevi. O que significa isso? Que tem pelo menos uma outra carta aos Coríntios, antes dessa, que a gente chama de primeira. Ok? Os estudos apontam que houve 4 cartas aos Coríntios, mas nós temos só 2 na Bíblia. Nós temos a 2ª e a 4ª, que a gente chama de 1ª e 2ª. As outras 2 não foram preservadas. Embora Paulo, como sabemos, foi um homem inspirado por Deus. Uma outra carta também de Paulo, observe aí em Colossenses, no final de Colossenses. Paulo está escrevendo uma carta aqui para essa igreja. Essa aqui ele não havia fundado, ele não conhecia essa igreja. Mas havia uma dificuldade lá. O pastor dessa igreja foi até onde Paulo estava preso, conversou com Paulo, os problemas da igreja, e Paulo mandou essa carta, então, com orientação para eles. Mas antes de ler aqui um trechinho, preste atenção. No outro livro da Bíblia, no Apocalipse, você lembra que lá no início, capítulo 2 e 3, nós temos lá cartas às igrejas. São 7 cartas às 7 igrejas. Essas igrejas ficavam aonde? Ficavam no que hoje é a Turquia, antigamente chamava de Ásia Menor. Essas 7 cidades ficavam na beira ou nas margens de uma estrada imperial da época, que era uma boa estrada para aqueles dias. Assim como temos no Brasil as BRs, não é? Que não são tão boas assim, havia estradas imperiais. Então, na sequência, as cidades eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, depois veio o quê? Laodiceia. Havia outras, mas eram essas 7. E depois de Laodiceia, sabe qual que vinha? Colossos. Essas cidades eram muito próximas uma da outra. É mais ou menos como quem vem de Campinas para cá, né? Campinas, Paulínia, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Conchal, Araras e Leme. Era mais ou menos assim. Então, bem perto de
Laodiceia ficava a Colossos. Agora veja o que Paulo escreveu no finalzinho da carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 16. Está terminando a carta e ele diz assim, para os irmãos de Colossos: uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a carta dos de Laodiceia, lede igualmente perante. Então houve uma carta para os irmãos de Laodiceia, mas ela não foi preservada, nós não a temos, ok? Agora, e no Antigo Testamento há vários livros também, escritos por profetas, homens inspirados por Deus, que não foram preservados. Por que esses não foram preservados? Resposta oficial: ninguém sabe. Sugestões. Essas cartas, nos ensinamentos, tinham apenas conselhos úteis para aquela localidade, naquele momento da história. Não teriam serventia para a igreja mundial, para todos em toda época e lugar. Uma outra possibilidade é o que se encontra nessas cartas, já estava nas outras cartas também. Então seria uma redundância, não havia proveito em preservar. Mas são apenas duas ideias, porque a Bíblia não diz de fato porque elas não foram preservadas. Nós temos hoje muitas traduções da Bíblia. Originalmente ela foi escrita quase todo o Antigo Testamento em hebraico, a língua de Israel. Um pouquinho do Antigo Testamento, muito pequenininho mesmo, em aramaico. E o Novo Testamento todinho em grego, num grego chamado grego koiné, que existiu na época entre 330 a.C. a 330 depois de Cristo. Dessas três línguas, depois traduziram para mais de 2.500 línguas no mundo. E algumas das principais línguas do mundo, digamos todas elas, têm a Bíblia inteira traduzida. Mas tem alguns lugares do mundo, alguns dialetos especialmente, que não têm toda a Bíblia. Tem só o Novo Testamento, ou um pedaço do Novo Testamento, ou algumas têm apenas um livro da Bíblia. Mas os líderes cristãos ao redor do mundo, mediante sociedades bíblicas e outras instituições também, procuram sempre traduzir cada vez mais. Todo ano surgem porções da Bíblia em algum dialeto que não existia antes, né? Mesmo no Brasil, nós temos até Bíblia ou porção da Bíblia para algumas tribos indígenas também. Eles podem hoje ler a própria palavra de Deus no seu idioma, na sua língua nativa. Na língua inglesa, nós temos centenas de tipos de traduções. Há muitas opções para escolher. Em português não temos tantas, mas temos algumas. E eu queria mencionar apenas 3 ou 4 aqui, que são geralmente as mais usadas em nosso meio. Nós temos uma tradução, que é a tradução Revista Atualizada, 2ª edição. Se você abrir a sua Bíblia na primeira página aí, vai dizer qual que é, tá bem? Aí vai dizer qual é a tradução que você está usando. Mas a maioria de nós temos a Bíblia de João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, 2ª edição, ok? Antes de haver essa Bíblia atualizada, havia a Bíblia corrigida. Aqueles que são mais antigos em nosso meio, lá no início, quando eram jovens, usaram a Bíblia corrigida, que não havia atualizado. Depois surgiu a atualizada a 1ª edição, depois surgiu a 2ª edição, e esse ano estão lançando a 3ª edição. E só para lembrar que no próximo dia 4, aqui é uma quarta-feira no campus, nós vamos ter a presença da equipe da Sociedade Bíblica do Brasil. Eles vão estar na parte da manhã com o curso de teologia e à noite vão estar aqui na igreja para lançar a 3ª edição desta Bíblia. Nesse dia, nesse culto à noite, as igrejas cristãs de toda a região aqui, cidades vizinhas, foram convidadas.
Nós vamos ter, então, aqui batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais, muita gente aqui para o lançamento da terceira edição para a nossa região aqui. E você é convidado também. Essa é uma tradução muito boa. A tradução Almeida, ela é considerada erudita. O linguajar que ela usa é um linguajar erudito. E tem algumas palavrinhas aí, e se tivesse tempo podia mencionar, que você nem sabe o que significa nela. É isso mesmo. Você pode estar até na universidade aqui estudando, em qualquer curso, até teologia, mas tem umas palavrinhas aqui na nossa Bíblia de Almeida, que elas são assim bem eruditas. Nós nunca usamos em nossa vida, mas elas estão aqui. Ok? Uma outra tradução, numa linguagem bem mais acessível, é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Aí é um vocabulário bem mais assim atual, e as pessoas, mesmo as mais simples, conseguem ler e entender pelo menos boa parte daquilo que está escrito. Nova Tradução na linguagem de hoje, é uma tradução. Aproveitando aqui, algumas Bíblias que são usadas por aí não são tradução, tá bem? Elas são paráfrase. Uma paráfrase é assim, tenta dizer a mesma coisa em outras palavras, já vem meio que interpretado. Por exemplo, aquela Bíblia mais antiga, a Bíblia Viva, não é tradução. Ninguém a usa num estudo profundo. E atualmente a Bíblia é a Mensagem, ela não é tradução, é uma paráfrase. E tanto que não importa a Bíblia que você tenha, lá nas primeiras páginas tem lá a apresentação da Bíblia. E ali vai explicar como que é essa sua Bíblia aí. E lá na Bíblia Mensagem está escrito que não é uma tradução, é uma paráfrase, ok? E alguns de nós temos uma Bíblia, estamos há 50 anos com ela e nós nunca lemos aquela página, a apresentação da Bíblia. Nós usamos ali e não sabemos o que estamos lendo lá. É bom ler aquela página porque explica uma porção de coisas interessantes para nosso proveito melhor da palavra de Deus, tá bem? Mas vamos lá. Eu falei da meia atualizada da segunda edição, que vai ter a terceira. Falei da outra, numa linguagem mais popular, que é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, mas tem uma intermediária aí. O linguajar não é nem tão erudito e nem tão popular. É a tal da NVI, Nova Versão Internacional. Uma Bíblia muito boa. Alguns teólogos dizem que é a melhor tradução em português, né, na ótica de alguns. Mas existe em inglês, e até antes que em português, a NVI. Só que a nossa, em português, não é tradução do inglês, viu? É uma outra tradução para o português. E é uma boa tradução. E há uma outra Bíblia também, que muitos julgam que também é a melhor. Aí os teólogos se dividem, né? Mas alguns acham que a melhor tradução para o português é uma Bíblia católica, chamada Bíblia de Jerusalém. Então, se você adquirir ela, você recebe de brinde os apócrifos, tá bem? Mas é uma boa tradução, então, para a língua portuguesa também. Vamos lá. Eu queria agora aproveitar no tempinho que eu tenho, que não é muito, ali nós vamos estudar algumas regras para interpretar as Escrituras. Algumas coisas da Bíblia, qualquer pessoa sozinha entende, sozinha. Assim, o miolo, sobre a necessidade de arrependimento, de confissão de pecados, que Jesus é o Salvador, o valor da oração, coisas bem básicas, qualquer pessoa sozinha me entende. Mas alguns assuntos, eles são mais profundos e ninguém sozinho entende. Tem que ter a ajuda de outros também, que tem mais experiência, mais conhecimento, e nós vamos ajudando uns aos outros também. Pessoas que falam, pessoas que escrevem sobre o assunto, né? Então, e com o passar do tempo, os cristãos foram descobrindo alguns procedimentos para entender a palavra de Deus. Na verdade, tem uma ciência que se chama hermenêutica. A hermenêutica fornece as regras para a interpretação de um texto. Para você entender um texto, você tem que seguir as certas regras. Você não pode ler e entender do seu jeitão e eu do meu. Tem que seguir as regrinhas. Essa hermenêutica não é só para a Bíblia.
para qualquer documento do mundo que alguém já escreveu. Desde o primeiro homem que rabiscou alguma coisa lá numa montanha, numa caverna, até esse papel que está anotando agora aí, ó. Qualquer documento humano precisa de seguir certas regras para interpretar, senão a pessoa pode entender errado. Como a Bíblia é um livro que tem participação humana também, nós já vimos que Deus não a escreveu e não a enviou para nós, Deus escolheu pessoas para escreverem, eles usaram vocabulário humano, estilos humanos, palavras humanas, enfim. Nós precisamos também seguir essas regras de interpretação para entender bem a Bíblia. Só que como a Bíblia, por outro lado, tem origem divina, algumas dessas regras são mais espirituais, não se aplicam a outras obras de outras áreas, mas se aplicam à palavra de Deus. Vamos ver umas poucas, só para você ter uma ideia aqui, de como são importantes, e se alguém quiser um dia se aprofundar mais no assunto, as livrarias costumam ter livros sobre isso, os livros na área de hermenêutica, procure hermenêutica com H lá, você vai encontrar bons materiais aí, que vão te ajudar a entender melhor as regras e a Bíblia Sagrada também. Então, vamos lá. Primeira regra. Considere a Bíblia como ensinando apenas uma teologia. Quando a Bíblia fala de um assunto, qualquer assunto, ela não tem 2, 3, 4, 5 ou mais opções para você escolher a que lhe agrada. Sobre cada ensinamento, ela tem uma teologia, tem um caminho, é esse aqui. É claro que as pessoas que estão estudando podem entender de muitos modos diferentes, mas há uma maneira, ela ensina uma teologia, ok? Então vamos ver um exemplo aqui, uma amostra grátis, sobre um tema que é um dos mais importantes da própria Bíblia, o assunto da justificação. Então todos nós cremos que nós somos salvos pela graça de Deus, e que mediante a fé em Cristo somos justificados por Deus. O apóstolo Paulo é um campeão em falar desse assunto nas suas cartas. Na carta aos Romanos, que é um dos mais importantes documentos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo está falando desse assunto, da justificação. E quando ele está encerrando o argumento ali num certo momento, ele diz assim, ó, como está ali projetado: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, e acrescenta, independentemente das obras da lei. Um tradutor colocou assim, mais direto: justificados pela fé, sem as obras. Isso é o que Paulo diz. Muito bem. Mas agora um outro apóstolo, Tiago, ele também falou na sua carta sobre esse assunto. E ele também está argumentando, também está terminando o argumento. E ele escreveu assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E agora, José? Está contraditório ou não está? Claro que está. Aliás, outro dia eu ouvi alguém dizer assim: a Bíblia é o livro mais cheio de contradição que existe. Pois aqui tem uma delas. Claro que a contradição, quando aparece, ela é aparente. Tem uma explicação. Certo? Aqui tem uma explicação também. Olha que interessante. Repetindo. Paulo diz assim: justificação é só pela fé, não entram obras. Tiago diz, é por obras e não por fé somente. E agora quem está certo? Bem, a questão aqui é na palavra fé. Quando aparece uma palavra na Bíblia, nem sempre tem o mesmo significado. Em qualquer língua é assim. Por exemplo, se você tiver na sua casa o dicionário Aurélio, na última edição, procura a palavra gato, em português aí. Vai ter 20 significados. Chega a 20? Tem 20 lá.
Tá bem? O que é um gato para nós? Bom, é um animalzinho. Mas um ladrão também é um gato. E aquela gambiarra de fio lá no poste para roubar energia, aquilo é um gato também. E um rapaz bonito, uma moça olha para outro e diz, que gato. Não é verdade? Tem muito significado gato. Palavras da Bíblia como lei, fé, alma e outras mais, tem vários significados. Então depende de onde aparece. E aqui a questão é a palavra fé. O que é fé na carta de Paulo aos Romanos não é a mesma coisa que em Tiago. Para Paulo, o que é fé? É completa confiança em Deus. Isto é fé. E Paulo diz, se você confiar em Deus, está resolvido. Certo? Está resolvido. É claro que essa fé, quando a pessoa manifesta e ela é justificada, ela é transformada por Deus, e depois de ser justificada, vai ter um processo de caminhada com Deus, que ela vai obedecendo cada vez mais. Então, as obras fazem parte da vida cristã, mas depois que ela for justificada, não antes. Se você quer perdão de justificação, Deus não diz assim, eu quero saber qual é a tua listinha de boas obras aí. Não, isso não está importando. Está importando que você crê. Isso é o que Paulo ensinou. Mas para os leitores de Tiago, sabe o que era fé? Apenas uma concordância mental. Tiago, outro falou alguma coisa sobre Cristo, Deus, a palavra, o sujeito concordou, para ele isso era fé. E Tiago diz, essa fé aí não vale, essa fé isso não é confiança em Deus, isso aí é uma fé morta, porque ela não tem o quê? Ela não transforma ninguém, ela não tem prática. Se você ler tudo que Paulo escreveu sobre justificação e tudo que Tiago escreveu, você vai verificar que realmente não há contradição. Os dois estão plenamente de acordo. Ok? Mas numa primeira leitura assim, rápida, superficial, parece que está bem contraditório. E eu vou dar uma pista para você aqui. Ó. Toda vez que você encontrar contradição na Bíblia, você vai dizer, opa, mas eu não encontro contradição. Então você não está lendo a Bíblia. Toda vez que encontrar contradição na Bíblia, pense assim, esse negócio, para mim, está em conflito, está confuso, porque me falta alguma informação. Tá bem? Me falta alguma informação. É só por isso que está confuso. Se você estudar um pouco mais e tal, e com oração, e pesquisar, é bem provável que você consiga entender, se não tudo, pelo menos boa parte das questões que parecem contraditórias. Falta alguma informação. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Se eu digo assim aqui, você é filho de seu pai, o que você pensa? Eu vou ajudar. Você pensa assim, bom, significa que o pai tem mais tempo de vida do que você. Significa que houve uma época que o seu pai existiu e você não existiu. Isso significa que você, para existir, dependeu do seu pai. É isso que vem à nossa mente. Quando eu digo você é filho do seu pai. Mas, se você não estivesse aqui nessa igreja agora, se estivesse há 2000 anos lá na Judeia, e eu estivesse lá e dissesse a mesma frase no meio dos judeus, você é filho do seu pai, o que eles iam entender? Nada disso que nós entendemos, nada, nada. Eles entenderiam só uma coisa, e em português temos até uma expressão para isso. Filho de peixe não é lagarto, papagaio, gato, onça. Filho de peixe é o quê? É peixe. Meus irmãos. Mas aí o sujeito brasileiro vai ler lá, várias vezes Jesus chama Deus de seu pai. O que o brasileiro entende? Ah, mas então houve tempo que o pai existiu, o filho não existiu. O pai tem mais tempo de vida que o filho.
E o filho, para existir, dependeu do pai. E aí cria uma confusão danada na cabeça. E aí vem as heresias e tal, né? Então falta a cultura bíblica. Você tem que ler a Bíblia a partir daquelas pessoas que receberam primeiramente a Bíblia. Tá bem? Então, toda vez que Cristo disse assim, Deus é meu Pai, Ele só queria dizer uma coisa. E os seus ouvintes só entenderam uma coisa. Eu sou divino. Só isso. Tá bem? Bom, vamos adiante aí. Aliás, vamos dar um exemplo disso aí que eu acabei de dizer. Um verso sobre isso aí, só para deixar mais claro. Pode ser João, Evangelho de João, capítulo 5. Verso 18. Jesus havia acabado de falar que Deus era seu Pai. E agora, verso 18 diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. E dá duas razões. Primeira, porque não somente violava o sábado, na compreensão deles, mas também dizia que Deus era o quê? Seu próprio Pai. E o que eles entenderam com isso? Pronto, está aí. Vamos lá. Segunda regra. Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Essa regra especialmente vale quando se estuda profecias simbólicas. Por exemplo, Apocalipse, Daniel, Zacarias, tem muitos símbolos lá. Então, isso aqui é válido para toda a Bíblia, mas especialmente para as profecias simbólicas. Você não pode ir inventando coisa que você queira, da sua cabeça. Isso aqui é tal coisa, aquilo é outra tal coisa. Às vezes você dá uns significados até muito lógicos, né? Mas está errado, não é isso não. Você tem que procurar chegar na própria Bíblia. Deixa que a Bíblia explique a própria Bíblia. Por exemplo, livro de Cantares. Eu não sei se você sabia, mas um dos livros da Bíblia que mais comentários tem, não são evangelhos, cartas de Paulo e tal, é o livro de Cantares. É um dos livros em que no mundo há mais comentários. Cantares foi muito amado por líderes judeus e pelos pais da igreja cristã, os primeiros lá, muito amado. Hoje, parece que a gente não dá muito valor para ele, mas ele foi muito bem quisto. Então, o que acontece? No passado, as pessoas iam interpretando assim, toma Cantares e começa a imaginar significado. Cantares, na verdade, está tendo uma ênfase, é o amor conjugal, é o amor entre um homem e a sua esposa. Isso é Cantares. A questão de Deus e Israel, ou Cristo e a igreja, somente depois, em segundo lugar. O principal de Cantares é como um homem deve tratar sua esposa e vice-versa. E em Cantares, os dois estão sempre elogiando um ao outro, é só você ler lá. E eles elogiam assim, parte por parte. É uma linguagem bastante sensual, inclusive. Então, os líderes judeus dizem o seguinte: nenhum jovem deve ler Cantares. Para ler Cantares tem que ter pelo menos 30 anos de idade. Essa é uma regrinha dos rabinos lá. Não se deve ler Cantares com menos de 30 anos de idade. Tá bem? Mas só para você ter uma ideia. Tem um certo momento lá que ela, a noiva, elogia o seu esposo. Elogia assim, parte por parte do corpo, vai indo de cima embaixo, ou de baixo em cima, tal. E ele faz a mesma coisa com ela. E alguns intérpretes, lá séculos atrás, começaram a interpretar da sua cabeça. Então, olharam para aquela noiva, os cabelos bonitos. O que é esse cabelo dela aí? Deixa eu ver. As nações dos gentios convertidas. Que maravilha. De onde que veio isso? Quem sabe? Cabeça de um deles. E foram indo assim, né? Chega no momento lá, diz assim, e os seios dessa mulher? Antigo e Novo Testamento. É divertido, né? Mas veja, é assim a interpretação da cabeça das pessoas. Você não pode fazer isso.
Não tem permissão para fazer isso. Acha uma porção de coisas erradas e doutrinas erradas, heresias e tal. Deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Olha um exemplo que eu estou dando aqui, bem facilzinho. Apocalipse 12. Na visão de vários estudiosos do Apocalipse, esse é o mais importante capítulo do Apocalipse. E ali tem 3 símbolos. A gente não pode ler por causa do tempo, mas você conhece, né? É tudo altamente simbólico. Tem uma mulher, tem lá um dragão e tem um filho. Eu não posso ficar imaginando o que é a mulher, o que é o dragão, o que é o filho. Eu tenho que deixar que a Bíblia interprete. E ali tem uma amostra de texto sobre esse assunto, né? Então, mulher, dezenas de vezes, no Antigo e Novo Testamento, a mulher é o povo de Deus. O dragão, o próprio capítulo 12, verso 9, vai dizer que é Satanás. Não tem como errar. Fala em estrelas e fala em filho. E ali está a explicação também, estrelas são anjos, o filho é Jesus. Se eu faço assim, eu deixo que a própria Bíblia interprete para o significado. E aí, então, eu vou poder compreender bem o texto sagrado. Ok? Vamos mais uma regra só aí. Interprete através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. Quando você pesquisa qualquer ensinamento da Bíblia, nunca pegue um pedacinho lá e fique com ele. Porque se der errado esse pedacinho aí, você entende toda uma doutrina errada, e aí você vai ter uma vida errada também. Então procure ver tudo que a Bíblia fala sobre aquele assunto, para você ter uma compreensão correta. Ok? Então usar o conjunto da Bíblia e nunca textos isolados. E aí uma porção de exemplos que podemos dar, mas eu vou ficar nesse aqui, ó. A parábola do rico e do Lázaro. Me acompanhe ali no texto. Vamos gastar um minuto lendo aqui. E com esse estudo a gente termina, então, o nosso estudo da Bíblia Sagrada aqui. Lucas 16. Na minha Bíblia tem um título, no verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebesses os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bem, se você quiser conhecer a doutrina católica, evangélica ou pentecostal, e for ler a literatura deles, quando fala da alma,
O principal texto que eles vão usar é este aqui, para defender a imortalidade da alma. Bem, e agora? Nós julgamos que não é correto basear nenhuma doutrina numa parábola. Frequentemente, parábola é uma ilustração. E você não pode ficar num texto só, tem que ver o restante da Bíblia sobre o assunto, mas preste atenção. Vamos ver o contexto aqui. Quando Cristo contou essa parábola, não queria ensinar nada sobre a morte, nada, sobre o estado do homem na morte. Não era esse o assunto dele. Qual era o assunto dele? Me acompanhe no contexto aqui, ó. Começando um pouco antes lá, capítulo 16. Veja o contexto aqui é riqueza. Capítulo 16, primeiro verso. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem o quê? Rico. Ele conta uma história que não é essa vem depois. Mas continuando. Verso 14. Os fariseus que eram avarentos. Tem a ver aí também com riqueza. E agora, verso 19. Ora, havia certo homem rico. Por que ele contou essa história aqui? Queria ensinar algumas lições, pelo menos duas. E não é sobre a morte, o que acontece com o homem quando morre. Primeiro, essa história aqui não é verdadeira. Cristo contou algumas parábolas que não eram verdadeiras. Essa história aqui e outras parecidas havia naquela parte do Oriente, no Egito, outros lugares mais. E Cristo apenas tomou uma história conhecida por eles e colocou aqui com um certo ensinamento que ele queria dar. Agora observe. Ele está falando para judeus. Na cabeça de um judeu, funcionava assim. É a tal teologia da prosperidade. Se um homem é rico, os negócios prosperam, tem uma família numerosa e unida, está bem de saúde, o que significa isso? Que ele está assim com Deus, ó. Deus o está abençoando, aprovando sua vida e conduta. Muito bem. Mas se o camarada não tiver família, ficar sozinho, se tiver doente, se for um pobre miserável, o que isso significa? Que ele é um grande pecador. E quanto mais desgraça, mais pecador é. Significa que Deus o está punindo. É assim que eles pensavam. Você sabe que tem muitas denominações cristãs hoje por aí que divulgam a mesma coisa. Se você estiver bem com Deus, vai prosperar financeiramente, vai ter saúde e tal. Sabe disso aí. E nesse dia, Cristo queria ensinar exatamente o contrário. Ele contou essa história com dois personagens. Preste atenção. Um é rico. Aí diz a roupa dele. Ele se veste, detalhe, né? Linho finíssimo, com púrpura, ele é elegante, bem vestido. Como que é a refeição dele? Ele via regaladamente, e aí diz todos os dias. Veja, um sujeito rico, se veste bem, mora bem. E ele tem uma família numerosa, né? Porque ele lembra dos irmãos dele, tem mais 5 irmãos ricos como ele também. Então, na compreensão do judeu, quando esse camarada morrer, para onde que ele vai? Vai ser salvar para o céu. Mas o outro aí, que ele chamou de Lázaro, como que é ele? Muito pobre. Ele não tem família, está sozinho. Ele não tem casa, ele mora encostado no portão do rico. O que ele come? Aí diz, as migalhas. Companhia não é família, não. Quem é que é a companhia dele aí? Os cães. E ele está coberto de quê? De chaga, de ferida. Você quer um cara mais miserável, desgraçado que esse? Não tem. Na compreensão do judeu, na hora que esse morrer aqui, para onde que ele vai? Lá para o quinto. Não é para lá que ele vai? É. Agora, as parábolas de Cristo têm uma coisa interessante. Elas dão uma virada de repente assim e causam um choque em quem está ouvindo, depois quem está lendo.
E nessa história aqui, para surpresa de todos, para onde que foi o rico? Para onde? Para o inferno. Se perdeu. E para onde foi o miserável do Lázaro? Não foi só para o céu, não. Que na cabeça de um judeu, o homem mais importante do reino de Deus, quem é? Abraão. E o Lázaro está onde mesmo, hein? Número 1 com Abraão. No peito de Abraão, encostadinho ali. Do jeito que eles sentavam nas mesmas, como a gente, eles, tipo umas almofadas, sentavam assim tal, os pés ficavam para trás, assim, se inclinavam, e esse aí está inclinadinho no Abraão, igual o João lá, inclinou-se para com Jesus, né? No outro texto da palavra de Deus, lá bem pertinho lá, assim ele também. Então esse é o ensinamento, na verdade, desse texto aqui. Esse texto não quer ensinar nada sobre morte para nós. Se você quer saber sobre morte, vai nos textos específicos sobre esse assunto. Há vários textos na Bíblia sobre a morte especificamente. Aí vai dizer para você, não esse texto aqui. Esse texto tem outra lição. E a outra lição tem a ver com o valor da palavra de Deus, a suficiência da Bíblia. Observem aqui, no verso 29, por exemplo, o que o Abraão respondeu para ele lá? Eles têm o que? Moisés e os profetas. Nesse mesmo capítulo, no verso 16, tem a expressão sinônima. 16, que diz a lei e os... Veja, como só havia Antigo Testamento nessa época, essa expressão, lei e profetas, e também Moisés e profetas, significa o quê? A Bíblia. Então foi dito, manda eles lá, para os meus irmãos que têm a mesma vida que eu, vão se perder igual eu. Manda ele lá, que ele ressuscite. Se ele for lá, eles vão... Não vai adiantar ressuscitar. Se a Bíblia não adiantou, um milagre não vai adiantar. E a suficiência da Bíblia. E depois disso aqui, um verdadeiro Lázaro ressuscitou. Você conhece a história. E adiantou? Para muitos deles, não adiantou. Porque não adianta. Se rejeita a Bíblia, o milagre não vai ajudar. Bem, irmãos, nós temos várias regrinhas para entendermos a Bíblia Sagrada. E se nós atentarmos para a palavra, nos estudarmos o coração, formos atrás, nós vamos conseguir entender cada vez mais a Bíblia. E quanto mais compreendermos, mais fica claro para nós o caminho da salvação. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. E Deus nos ama, deixou essa palavra para ser uma luz em nosso caminho, em nossa vida. Desejo que você ame a Bíblia, que você dedique cada dia um tempo especial para a Bíblia, e assim você possa crescer na sua caminhada com Deus, tornar-se mais como Jesus, e afinal um dia estarmos também todos salvos no reino de Deus. Amém. Nós vamos ter uma oração, e podemos assentar. Se houver alguma pergunta, eu vou tentar responder. Vamos ficar em pé? Maravilhoso Deus e Pai, nos desse mais um dia com vida, e nessa noite o privilégio de estarmos aqui na Tua presença, na igreja, para estudarmos juntos a Tua palavra. Nós te agradecemos por ela, e te pedimos que continues a operar com o Teu Espírito em nossa vida, nos dando entendimento, nos transformando pela palavra, nos preparando para o reino eterno. Nos dá mais uma vez o Teu perdão, a Tua justificação, e enche nosso coração com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós temos um microfone que vai rodar aqui. Se alguém precisar, levante a mão. Pastor, quando que os livros apócrifos foram incluídos na Bíblia Católica? Os livros que nós temos na nossa Bíblia, eles foram aceitos no cânon, e muito tempo depois, os católicos, num concílio em Trento,
eles então decidiram aceitar oficialmente também os livros apócrifos. 1546, 48, por aí foi a data em que isso aconteceu. Antes disso, esses livros também não eram aceitos como inspirados por Deus. Só para você saber, nós chamamos eles de apócrifos, mas católicos não chamam assim. Eles chamam de deuterocanônicos. Deutero quer dizer segunda. Canonizados uma segunda vez. Tá bem? Pastor, Sim. esses mesmos livros deuterocanônicos aí, eu ouvi uma certa vez que, no original, eles são chamados também de livros que sujam as mãos. Isso é verídico? Não, eu acho que aí é um pouquinho diferente. É uma expressão usada, porque sujar as mãos é uma expressão que não é o que está pensando que é. Não é uma coisa suja, é um outro jeito de se referir aos livros da Bíblia também, não os apócrifos. Pastor, eu gostaria de saber assim, ó, quando a gente vai dar estudo, né, as pessoas questionam porque ali não está escrito parábola, né? E aí a gente comenta várias coisas, né, para tentar mostrar que aquilo ali só pode ser uma parábola, né? Mas assim, uma coisa que eu comecei a comentar foi que quem traduziu foi um padre. Para ele, aquilo ali, o céu e o inferno é uma realidade. Eu não sei se isso pode ser usado, né? Por isso que ele não colocou parábola, para ele aquilo é real mesmo. Não, mas não tem a ver com tradução, porque, certo, nas cópias antigas que temos, não está a palavra que você mencionou. Então, ele simplesmente não colocou também, né? Ele fez certo. Mas não precisa dizer a palavra parábola para ser parábola. Certo? É que por exemplo, o Mateus, ele, quando vai registrar, começa muito parecido cada parábola. O reino dos céus é semelhante. Quando Lucas conta, ele não faz a mesma coisa, né? Mas não significa que não seja parábola também. O jeito que está usando tal é o jeito do que vem antes e depois das outras parábolas também. Mesmo porque aqueles cabeçalhos ali de cada não existe, os né? cabeçalhos, não, ali não faz parte, né? Os cabeçalhos da Bíblia, os títulos, subtítulos, eles não faziam parte das cópias que nós temos antigas. Eles não fazem parte. Eles foram colocados somente para ajudar o leitor a saber o que vai aparecer depois. Mas eles não constam, digamos, da Bíblia na verdade. Por isso que eu comentava assim, né, que aquilo era uma interpretação do Ferreira de Almeida, né? Mas não é interpretação, ele está traduzindo como está lá mesmo, ele não modificou nada, não. Se não tem a palavra parábola, ele também não colocou. Ele fez certo, não é a interpretação dele. Quando também no Pai Nosso, às vezes eles botam oração dominical. Dominical, né? Não é do domingo, é de Dominus, Senhor. Oração tá. do Senhor, não oração do domingo. Bom, não sabia. O dominical do Senhor, não do dia do domingo. Tá. Ok? Gente, muito obrigado pela presença, Deus abençoe a todos, uma boa noite.